Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem polêmico, né? Que não deveria ser, mas às vezes é, né? Que é o uso de referências. É, Muita gente fica com medo de usar referências, de estar roubando no jogo, né? Mas o que eu quero tentar passar para vocês e o que eu tentei passar nessa série de posts que eu fiz é que não existe isso, né? No meio artístico todo mundo usa referências em algum momento. Quem desenha de memória é porque já usou referências tantas vezes para um certo tema que já tem uma biblioteca visual construída o suficiente para fazer aquilo de forma a parecer natural, mas a verdade é que é através de muita repetição que aquilo se tornou possível, né? Se a gente entrar ainda também na utilização de imagens no digital, né, o famoso photobashing, a coisa ainda fica mais controversa, né? Mas aí a gente vai tentar chegar na conclusão de que realmente está muito mais ligado com o resultado do que com o processo que você está utilizando, tá? Então, perigos, preconceitos e o poder, né, do uso de referências, né? Então eu trago alguns exemplos aqui de estudos, né, usando referência. É, é importante lembrar, e é um dos principais perigos da referência, que é uma história pessoal que eu já contei em vários momentos, de você não se basear demais na referência e fazer uma cópia literal daquilo que você está fazendo, né? Alguns desses vídeos discutem isso, né? De você tentar entender um pouco além, né, da simples cópia, né? Olhar uma cor e replicar a cor, olhar um shape e replicar o shape, e tentar ir um pouco além disso, né? Eu não fiz isso. Ao longo de muito do meu desenvolvimento, eu fui muito na questão da cópia. E aí atingia resultados interessantes, né? Como eu coloquei dois resultados aqui. Um baseado na obra do Dave Leffel e outro baseado numa fotografia, né? Mas que não acrescentaram muito à minha biblioteca visual e não permitiram que eu explorasse mais coisas em cima disso aí, mesmo que fosse para um desenho de observação. É, Tentar simplificar e sugerir mais coisas na minha imagem do que essa simples cópia quase que pixel a pixel, né? Isso eu já discuti também num post, num vídeo sobre hiperrealismo. Eu acho que tem muito essa coisa do parecer foto, isso vai gerar muito like no Facebook e você é, pode até se perder em torno disso, né? Eu acho que isso influenciou muito a minha decisão de ir pro lado artístico, saindo, trocando de carreira, e isso também foi um erro, né? Um perigo de você se basear nesse tipo de reforço positivo para tua arte, sendo que você realmente não está buscando resolver um problema real que o mercado vai precisar depois, tá? Então esse para mim é o grande perigo de você utilizar a referência de uma forma muito cega, né? Não tentar entender um pouco além e explorar mais o que está acontecendo ali, seja em termos de processo, seja em termos de iluminação, como é que aquele artista está simplificando a iluminação, no caso aqui dessa pintura, como é que ele está simplificando esses elementos em pinceladas para poder chegar nessa sugestão de materiais, nessa sugestão de objetos e temáticas diferentes e não na simples descrição daquilo e no fotográfico, vamos dizer assim. No caso, eu já peguei o pronto e fiz uma reprodução fiel do que estava ali, sem tentar entender o que estava por trás, né? E isso realmente é um perigo, né? Entender às vezes a perspectiva, a anatomia, como nesse caso aqui, para elementos animais, como eu trouxe, ou pensar a luz diferente, né, e entender como é que a luz funciona, para depois você conseguir manipular isso um pouco mais, né? Então, elementos aqui, por exemplo, estudos da vida real, né, de life drawing, life painting, still life nesse caso, né, como os exemplos do Dai Tsutsumi, e depois como é que você consegue utilizar isso. A gente vai falar disso mais um pouco mais para frente nesse vídeo, mas também como a gente consegue utilizar isso para mudar na nossa imagem, né? Eu falei também, coloquei aqui um exemplo de um vídeo
falando do Sargent, né? Como é que ele toma decisões para utilizar os modelos para o fim que ele quer na imagem dele, né? No segundo a gente falou mais da interpretação e da tradução desses elementos. Então a interpretação vai precisar da base que a gente falou ali naquela primeira parte e do entendimento geral. Mas como você vai organizar esses elementos, o que você vai mostrar, é muito importante também, né? Então entendendo o que você vê, né? Aqui tem mais uns vídeos falando do Sargent, né? Mas entendendo o que você vê e depois reutilizando essa informação e não simplesmente replicando essa informação. E utilizando às vezes de algumas formas um pouco mais sugeridas, um pouco distorcidas, né? Trazendo outras informações ou enfatizando algumas informações, suprimindo outras, né? São decisões meio que de design para fazer aquilo acontecer na tua imagem, né? E também trazer outras decisões ou elementos a serem combinados ali, né? Que é um processo, por exemplo, de ilustração, né? De você entender como é que alguma coisa funciona visualmente e traduzir isso de uma forma um pouco diferente na sua imagem. Por exemplo, nessa imagem do Greg Manches, ele tirou essa foto e depois ele utilizou essa foto na imagem dele para o fim que ele estava querendo lá, né? O tipo de iluminação que ele tinha. Então você pode utilizar assim, mas depois para traduzir isso e não uma simples reprodução direta na tua imagem. Você vê que ele enfatiza alguns elementos e deixa alguns elementos com uma forma um pouco diferente, com uma sombra um pouco diferente. Ele muda um pouco o rebatimento porque está numa areia, aqui ele está num ambiente fechado. Então tem vários elementos que ele precisa alterar para realmente se adequar à imagem dele, né? Um caso muito clássico disso é o Norman Rockwell, né? Que pegava fotos, mas depois fazia as alterações que ele precisava para transformar aquilo numa narrativa diferente, numa narrativa mais impactante, né? Então, eu trago aqui links e mais links desse processo sendo utilizado, né? Seja pelo Gregory Mensch, seja por vários outros ilustradores, né? O uso da pesquisa e também da utilização direta das referências, né? A quantidade de links que tem aqui para vocês explorarem, né? O James Gurney também fala disso no livro dele, o Imaginative Realism. Eu também tenho uma review aqui no canal, né? Aqui eu coloquei uma review, na época não tinha review, coloquei uma review desse Jason Morgan. Legal também deixar aí. É um livro super bacana aí para vocês entenderem como ele usa essas referências no processo dele também. E a aplicação direta também pode ser a própria foto, né? Aqui um processo do Maciej Kuciara e vários outros artistas como Andrew Wallen usam foto para chegar em resultados um pouco mais fotorrealistas, mas que são de criação deles, né? É uma junção, e isso também é um processo que é muito utilizado no matte painting, né? O fotorrealismo no sentido de estender para um universo imaginado aquilo que a gente está vendo no cinema, tá? E eu falo um pouco mais a respeito, tem alguns vídeos falando disso. E por fim, aprender com essas referências e criar algo novo, né? Aí é uma questão um pouco mais de design, a gente vai além daquelas informações que a gente tinha, né? Então eu gosto de usar bastante como exemplo o Mike Azevedo, né? Que sempre fazia estudos e tentava replicar isso em alguma coisa de memória, né? Às vezes uma coisa um pouco mais cartoonizada, um pouco mais no tipo de linguagem que ele queria utilizar na arte dele, mas também fazendo um estudo lá de referência from life, né? Colocava ali, fazia um still life, dava uma estudada e depois replicava, né? Então a caveira, o vermelho e o metal, né? Como é que eu posso utilizar isso aí numa imagem? E ele ia lá e fazia estudos para utilizar depois nas imagens dele e assim por diante, né? Eu acho que vice-versa, né? O sentido do estudo, né? Se primeiro ele achava alguma coisa interessante e tentava aplicar isso para, ou se ele realmente tinha um problema e ele ia fazer um estudo antes para resolver esse problema, né? Mas é interessante como ele replica a iluminação para uma luz diferente, uma cor de luz diferente, mas tem um rebatimento aqui de uma luz diferente. Então é bem interessante, né? O processo desse estudo para depois replicar. Isso é muito base do processo de iluminação que ele usa até hoje.
né? A gente vê outros exemplos, né? Então, por exemplo, o Aaron Blaise fazendo uma nova criatura utilizando elementos reais. Mesma coisa aqui da Laura Austin, pegando várias referências e chegando numa criatura nova, né? Tara Whitlatch fala muito disso. Ela tem 2 livros que eu fiz aqui os reviews deles, né? Que é o Ciência e Princípios da criação de criaturas, né? E é um processo também de entendimento do real e depois combinação e distorção de forma a fazer algo novo, né? E tem vários elementos, vários exemplos, né? Então, por exemplo, Anthony Jones, né, tem o livro dele, o Heaven's Hell, ele bebe muito da fonte de moda. Então, o Alexander McQueen é um grande influenciador do trabalho do Anthony Jones. Então é uma forma interessante da gente ver como diferentes artistas usam referências para os seus processos, né? Então tem hand-drawn animation também, o quanto que a animação bebe da fonte do real. Já falei bastante disso em alguns outros posts, né, sobre life drawing, que também é bem interessante vocês darem uma olhada de forma mais aprofundada, tá? Designing with Spec também é um vídeo bem bacana que mostra algumas restrições que você vai utilizar para chegar, né, no seu design. Esse vídeo também tem uma aula do Daniel Park falando bastante de design, como é que ele utiliza elementos diferentes para chegar em algo novo, né, além de vários outros, como Scott Robertson, e como pensar em elementos reais para trazer isso para o mundo até do entretenimento e assim por diante. Então tem várias coisas aqui que vale a pena explorar com muita calma. Não vou passar por cada uma delas. Já falei em outros vídeos, né, como o vídeo sobre biblioteca visual, falando desses livros, que são livros muito bacanas, com a história, né, do vestuário, da guerra, que informam muito para depois você utilizar isso em criações próprias, como no processos utilizados aqui no Skillful Huntsman. Beleza? Então, para não me prolongar mais, eu acho que essa é a ideia. Tomar cuidado com o uso de referências, mas também tomar cuidado em não fazer o uso de referências. É um perigo a gente querer criar coisas e construir coisas do zero sem realmente ter uma base, sem ter visto isso antes. Quero desenhar um elefante sem ter visto referência de elefantes antes. Você vai utilizar uma série de simbologias, de símbolos que você tem pré-concebidos na tua cabeça sobre como é o animal, e você não vai sempre ficar numa questão um pouco amadora do que é realmente aquilo, ou principalmente se você quiser evoluir, fazer outras coisas em cima disso, vai realmente pecar muito. Essa construção da biblioteca visual e do uso de referências posteriores, da pesquisa, é realmente muito importante para um processo de design, de ilustração bem informado. Beleza? Vamos continuar essa discussão aqui nos comentários, tragam suas questões, vamos levantar mais coisas, quem sabe faço mais vídeos a respeito no futuro. Leiam os posts também, vão estar aqui nos comentários e a gente vai discutindo mais. Se gostou, deixa um like aí, compartilha com quem vocês quiserem, e vamos expandir essa discussão e vamos também espalhar essa ideia, né, de que realmente vale a pena utilizar referências e vai melhorar muito o seu desenho. Beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e obrigado por ter assistido. Até mais.